Aí eu falo: Senhor, eu sou comparado a quê? O que as pessoas veem quando me olham? Tira a minha insensibilidade hoje, Pai. Me ajuda a chorar quando eu tiver que chorar. Me ajuda a me alegrar quando aquilo alegra o teu coração. Porque o que vai alegrar o meu e o teu coração são os valores do reino. O que vai gerar tristeza é quando os valores do reino estão sendo jogados fora. Nós não temos que lutar contra homem, nem contra a carne. É contra o quê, irmãos? Principados e potestades. Se a nossa luta é contra principados e potestades, você só consegue batalhar espiritualmente quando o reino está implantado dentro de você. Sem mais, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 7, de 29 a 35. E o tema da nossa reflexão é comparação com sabedoria. O tema anual da nossa igreja é sabedoria para viver. Vamos refletir nessa noite no tema comparação com sabedoria. Vocês acharam? Verso 29, Lucas 7. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus, com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, aquele que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Em outras traduções está escrito, a sabedoria é comprovada por todos os seus feitos. E em outra está dizendo, a sabedoria é comprovada por todos os fatos. De acordo com a sua tradução, elas significam a mesma coisa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós apresentamos a Tua palavra e por intermédio dela pedimos que seja um momento onde ela possa fazer o que Te agrada, gerando cura, gerando libertação e gerando salvação no nome do Senhor. Nós suplicamos, fale conosco, confronta-nos e torna-nos melhores, em nome de Jesus. Amém. Tanto João como Jesus, diante dos religiosos, estavam sendo acusados de blasfêmia, de pecados e de tantas outras coisas, e os homens gritavam para que eles fossem punidos. Mas será que João e Jesus estavam realmente cometendo pecados? Ou será que esses homens estavam criticando por criticar e olhando os feitos de João e de Jesus com os olhos humanos, e não entendiam as coisas de Deus? Se fizermos um apanhado um pouquinho mais profundo acerca desse texto, nós vamos perceber que esse texto é uma comparação generalizada. Até porque, quando olhamos para aqueles principais da lei, os peritos da lei, eles falavam então a respeito de João Batista, que tinha uma dieta um tanto quanto estranha, mel silvestre, gafanhoto.
Aliás, vai uma dica para você que está tomando remédio para emagrecer. Experimente uns gafanhotos e um pouco de mel. E João Batista, ele vivia uma vida mais alijada. Os trajes dele eram uns trajes um tanto quanto diferenciados. Para a época era tipo um cara esquisito. Mas vem João, aí depois de João Batista vem Jesus. João teve um comportamento, Jesus já teve outro. Jesus entrava em casa, comia, bebia, participava dos feitos. Quantos milagres Jesus operou em tantas casas? E aí eles começam a falar assim, ó, esse Jesus aí é comelão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas se olharmos mais especificamente para o capítulo 7, Jesus tinha curado o servo de um centurião. Jesus tinha curado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha feito inúmeros feitos, maravilhas, de coisas que só podiam vir de Deus. Agora, por que será que esses homens comparavam João e Jesus com coisas tão ruins? Mas Jesus também comparou esses homens, e os comparou com crianças. Assim como esses homens compararam Jesus e João, Jesus comparou esses homens e começou a falar que eles eram semelhantes a crianças. E me chama a atenção essa comparação, porque sempre que Jesus quer falar uma parábola, e essa parábola é uma das menos exploradas nos púlpitos das igrejas, sempre que Jesus vai falar a respeito de criança, ele pega a ingenuidade, ele pega a pureza, ele pega aquela santidade que a criança tem e fala, olha, se não se fizerem como um desses pequeninos, não poderão herdar o reino de Deus. Mas no texto propriamente dito, eu não me recordo de um outro texto, que Jesus pegue então as crianças para falar num tom, daquele tom que é o tom daquela imaturidade, a não ser Paulo. Quando vem falando, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. O texto, se a gente começar a observar, há uma comparação generalizada, mas uns vão fazer com insensatez e outro com total sensatez. Mas por que a gente não tem sabedoria para comparar? Porque nós estamos fazendo críticas infundadas. Foi exatamente isso que os peritos da lei estavam fazendo. Olha, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei, o que eles fizeram? Rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Por que eles não queriam ser batizados por João? Porque achavam que João era um endemoniado. Irmãos, imagina um homem de Deus, uma voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor, um homem vivendo uma vida de uma profunda renúncia, alinhado com o trono da graça de Deus, desde o ventre da sua mãe, já separado para cumprir propósitos espirituais. E quando ele começa a sua caminhada cristã, aqueles que o olhavam, o criticavam falando endemoniado. Irmão, isso é duro demais. É muito difícil você ter uma vida de consagração a Deus e ser rotulado como um endemoniado. É muito difícil você fazer coisas renunciando tudo para servir ao Senhor. E em determinado momento os homens te olham e falam, você deve estar cheio de demônios, você deve estar encapetado, você deve estar com a legião aí. E a gente começa a perceber então que esses homens não criticavam só João, mas falavam que Jesus era comelão e beberrão. Olhando para o texto, me dá a impressão então que eles olham para Jesus, devia ser aquele camarada de comer uns 2 quilos no almoço.
e se embriagando com vinho. Porque um comilão e um beberrão, ele vai comer demasiadamente e vai beber indiscriminadamente até passar dos limites. Chamar alguém de comelão e beberrão talvez não seja uma coisa muito difícil nos tempos de hoje, até porque tem gente que tinha que orar para agradecer a Deus o alimento. E quando termina de comer, tinha que pedir perdão pela gula. Eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade em lidar com alguns rodízios da vida. Rodízio me desequilibra. Eu não sei você. Mas todas as vezes que eu encaro um rodízio, eu sempre extrapolo aquele limite da saciedade. E às vezes eu já estou comendo mais com os olhos do que com a boca. Eu já tomei até uma providência, irmãos. À noite eu não vou mais para rodízio nenhum. Às vezes estou eu e Márcia saindo, a gente compra um hamburguinho para nós dois, divide. O povo deve falar assim, esses dois são mão fechada, hein? Mas não é não. É porque um hamburguinho no meio dividido com as batatinhas está dando certo para nós dois. Está tranquilo. O que a gente tem que comer, irmãos, é para saciar. Mas às vezes a gente come porque come. Ontem eu estava no retiro de casais, teve um jantar lá, comi maravilhosamente bem. Terminou a programação, irmãos, teve uma festa à noite e mais comelância. Eu olhei e falei, irmãos, está repreendido. Tomei uma água com gás. E quando cheguei no frigobar lá, irmãos, que alegria, que tratamento eu tive por aquela igreja ontem. Eu quando entrei no hotel ontem, que eu abri o frigobar cheio de energético, cheio de água com gás. Aí a Márcia falou assim, Anderson, eu estou achando que isso é do hotel. Eu falei, vigia, irmã, olha os sinais que vêm do céu. Isso não é do hotel, não. Aí Márcia, muito bereana, ligou para a recepção e perguntou assim, quanto é que é o valor da lata do energético tal? Eles disseram assim, não, nós não temos o energético tal aqui no hotel. Aí eu falei, viu como partiu deles? A gente sente o cheiro logo da bênção, irmão. Percebi logo que vinha do Senhor. E aí eu me fartei, num bom sentido. E a Márcia, eu fui pegando as latinhas, tudo que eu bebia assim, eu fui botando assim num cantinho. A Márcia acordou hoje de manhã, olhou para mim e falou assim, meu lindo, graças a Deus que você toma suco, água, porque se você fosse do mundo, tomasse outras coisas, Jesus de Nazaré, que eram incontáveis as latas e os frascos. Mas não comi muito não, e eu gosto muito de beber líquido. Mas o ruim é quando a gente extrapola, meus irmãos, aquilo que é o nosso limite. E cada um tem o seu. E é preciso a gente fazer as coisas com moderação. Mas quem chamava Jesus de comelão e beberrão? Aqueles homens com mau olhar. Era crítica pela crítica, sabe por quê? Quem faz a crítica pela crítica não sabe o que quer. A única certeza que tem que são do contra. Pergunta assim, tá, você está falando isso por quê? O que é que você quer? Não sabe. Então por que você está criticando? Criticar por criticar. E a melhor forma de você não receber nenhuma crítica é não faça nada. Porque o dia que você ousar inovar, fazer qualquer coisa, meus irmãos, você vai virar uma vitrine. Já lá, olha lá o pastor agora, ó. Vem agora a moda do pastor, sabe qual é a última moda do pastor? E aí vem as críticas. Mas pergunta quem está criticando assim, e a direção é como? Você pretende chegar onde? Não sabe. Não sabe como se portar, porque nada lhe agrada. A crítica pela crítica vai te tornar insensível. Na verdade, você tira o foco de Deus e da sua vida. Você está sempre olhando para o outro. Porque quem vive sempre criticando não se enxerga. Ele quer sempre ter um olhar para o lado.
E a vida cristã é uma vida de autoconhecimento, de você pegar e se olhar diante de Deus. Você lê a Bíblia, para a Bíblia te ler, não é ler o teu irmão. E aí começa um grande problema. Porque às vezes a gente olha pessoas que não conseguem ver pontos positivos em nada. Eu vejo isso nos relacionamentos familiares. Gente que critica tudo. Tem gente que chega em casa, ficou o dia inteiro fora. Meu irmão, 5 minutos faz 10 críticas. E não elogia, não reconhece. É tão bom quando a gente consegue reconhecer o valor que o outro tem, o esforço que o outro tem. É tão bom quando a gente olha e fala assim: olha, você está inovando, que coisa maravilhosa você fez aqui, que serviço de excelência, que entrega, a tua vida me inspira, que coisa boa ver o que você faz com excelência, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Mas é um grupo de pessoas extremamente crítica. Ele passa, às vezes, por momentos, aquelas sazonalidades. Às vezes até parece que fica de boca fechada. Irmão, passa um períodozinho, já começa a sentar o sarrafo, é criticar, fala mal, nada está bom. Sabe por quê? Porque a vida dele está ruim. O olhar é sempre um olhar estranho. Por mais que veja a filha da viúva sendo ressuscitada, vai dizer: olha lá o comilão. Por mais que veja, né, o trabalhador que estava lá com Jairo, sendo curado, vai dizer: olha lá um endemoniado. Por mais que veja coisas boas acontecendo, ele sempre vai procurar um detalhe. Por isso que tem gente que fala assim: eu não vou para a igreja, eu não quero saber da igreja, porque na igreja só tem hipócrita. Já ouviu isso, irmão? Não vou na igreja, porque a igreja só tem hipócrita. Aí dá vontade de falar assim: me diz para onde tu vai, que eu vou para outro lugar, que você deve ser um anjo enviado aí, que deve estar aqui, né? Você não deve... eu conviver com você, eu tenho até medo. Porque né, não posso lá na igreja, porque, irmão, só olha as coisas ruins. São pessoas que querem desqualificar a obra de Deus, sabe como? Desqualificando quem faz. Não percebem que, na verdade, o que eles estão fazendo, a crítica, quem critica o outro faz isso dessa maneira desqualificada, está criticando o próprio Deus. Esse é o problema. E como desqualificar Deus? Desqualifica quem faz a obra dele. Comilão, beberrão, endemoniado. Eu não vou para a igreja, sabe, porque aquele pastor lá, não sei não. É uma fama hoje em dia, aí até de pastor, dinheiro. Eu fico preocupado com isso, irmãos. Aliás, tem 3 profissões que são extremamente pejorativas no nosso país: pastor, policial e político. Quem sabe um dia eu me candidate? Não, isso não é a minha praia. Nunca foi. Aliás, a gente está acostumado com críticas. Porque olha, às vezes eu abro um jornal, está falando mal de um pastor, mas daquela igreja, aquele negócio que sabe que é ordenado lá não sei como. Agora, eu fico vendo quantos pastores naquele dia doaram vidas, fizeram coisas maravilhosas. Nenhum jornal divulga nada. Não fala absolutamente. Quantos colegas ministeriais fazendo um trabalho, se doando, entregando, socorrendo, e não há uma publicidade. Aí quando tem um lá que é feito tal, e bota na capa do jornal, para desqualificar. Aí dá vontade de falar assim: eu só vou pegar jornalista que está tentando justificar o injustificável, que já virou até meme. A gasolina vai aumentar, mas é bom para você. O preço da carne subiu, mas olha, com certeza você fica sem comer. Dá vontade de falar assim: você está fazendo jornalismo mesmo? O que está vendo? Irmãos, a crítica pela crítica, ela só destrói.
Infelizmente, nós estamos numa ambiência onde essa crítica ela é muito aguçada. Há uma criticidade. Só por criticar, às vezes tem gente que tem objetivos escusos por trás dessas críticas. E quem está fazendo isso, essa comparação generalizada, Jesus fala que são meninos infantis, insensíveis, que vendo não creem. Negam fatos, eles perderam o foco, eles perderam uma grande oportunidade, sabe por quê? Nunca tiveram a noção do reino de Deus, porque essas pessoas, eu quero abordar o segundo tópico, essa crítica sem sabedoria, por insensatez, se dá pelo o que eles fazem de não compreender as coisas do reino de Deus. Se olharmos para a vida de João Batista, o que ele vinha proclamando, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? É chegado o quê? O que Jesus veio fazer? Trazer o reino de Deus. Quando esses homens, essas pessoas se levantam para fazer isso, é público e notório que eles não compreendem as coisas do reino de Deus. Os filhos da sabedoria são aqueles que aceitam e que vivem as verdades espirituais. Mas aqueles que não são filhos da sabedoria não estão alinhados com o reino de Deus. Eles gostam das coisas de Deus, eles gostam das bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o dono das bênçãos. Não se renderam ao senhorio do Rei dos Reis. O reino de Deus não está implantado dentro dele. Ele é um simpatizante. E aí, ele começa a verificar os seus caminhos e a fazer umas críticas que, na verdade, não tem a ver com João, nem com Cristo. Tem a ver com a falta do reino dentro de cada um deles. Eles não vão entender a mensagem, eles não vão entender os feitos, eles não vão entender os fatos, porque o reino não está dentro deles. Se ter sabedoria é ter revelação espiritual, se as coisas de Deus se discernem espiritualmente, o homem que não tem o reino, o valor do reino na sua vida, nunca vai entender as coisas espirituais. Ele faz até um ensaio e erro, é um método Pavlov. Deixa eu ver se vai. Ele ensaia a compreender, às vezes, que sua família está vivendo um drama. Ele ensaia a entender que os negócios não estão bem. Ele até tem assim uns insights, percebe que tem alguma coisa que não está boa. Mas, no fundo, ele não consegue discernir o que está vendo, porque os valores do reino não foram implantados dentro dele. Não há um discernimento, uma sabedoria para perceber, e aí começa a criticar A, B ou C, porque não percebe a batalha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, irmãos, são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Nós não temos que lutar contra homem, nem contra a carne, é contra o quê, irmãos? Principados e potestades. Se a nossa luta é contra principados e potestades, você só consegue batalhar espiritualmente quando o reino está implantado dentro de você. Quando não há o reino, quando não se compreende os valores do reino, quando não se compreende o sentido do que é o reino de Deus e a sua justiça, é impossível um homem por si só compreender as obras que Deus faz. E o que nos leva a comparar com insensatez, com falta de sabedoria, ignorar as obras de Deus. Versículo 35, a sabedoria é comprovada por suas obras. Versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se manifestou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Alguns enxergavam o reino de Deus, alguns enxergavam Cristo realmente como um grande profeta que veio até nós, mas muitos estavam com dúvidas e criticando.
muitos estavam ali apenas tentando olhar para a vida de João e de Jesus e fazendo críticas pelas críticas, e não conseguiam observar os fatos. Minha mãe dizia uma coisa assim: meu filho, contra fatos não há. Mas não adianta ver. Quem não tem sabedoria para lidar com as coisas do reino, às vezes ele percebe uma movimentação espiritual na sua vida, na sua família, percebe opressão, percebe dificuldade, mas ele não consegue discernir isso. Ele olha para os fatos, mas os fatos parecem não demonstrar nada para ele. E aí, a gente começa a ver corações endurecidos, porque fatos estão manifestando a glória de Deus. A verdadeira sabedoria se comprova pelos frutos conhecereis. E quando a gente vê grandes frutos, quando a gente vê coisas grandes acontecendo, quando a gente vê um grande movimento espiritual, mas a gente não se conforma com aquilo, não entendendo os valores do reino, a gente vai criticar por criticar e não consegue observar a evidência de que Deus está naquilo. E as obras se revelam na manifestação do próprio Deus. As obras são julgadas para revelar a origem. Por isso que pelos frutos nós vamos conhecer. Os filhos da sabedoria entendem as obras e decidem viver essa verdade, mas quem não tem isso, meus irmãos, vão tentar com inteligência e conhecimento justificar fatos e obras que não compreendem. Eles conhecem tudo sobre Deus, entre aspas, mas não conhecem o próprio Deus. Isso é tão duro. Eles sabem do poder de Deus, mas não vivem experimentando desse poder. Eles se julgam serem filhos de Deus, mas nunca se renderam a Cristo. E a Bíblia fala: a todos quantos Cristo recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele intitula algumas coisas na sua vida, no seu próprio conhecimento, na sua própria inteligência, mas não há sabedoria. Por isso que pelas obras que eles fazem, eles estão tentando se salvar e não observar que a maior obra salvífica Jesus já fez de maneira completa e não há nada que você possa fazer para se salvar. Como assim, pastor? Exatamente isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Não vem das obras para que ninguém... Porque se o homem tem esforço, vira mérito. Se vira mérito, ele tem mérito na salvação. Não. A obra de Cristo salvífica, não há nada que você... Você pode dar 1 milhão de doação para a igreja. Você pode doar seu tempo. Você pode ajudar os necessitados. Estou sendo salvo. Você está se enganando. Na verdade, essas obras devem evidenciar o reino de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero já partir para a conclusão dizendo, Jesus fala: a quem compararei essa geração? Não se trata de um homem só, não se trata de um pequeno grupo, se trata de toda uma geração. E quando eu olho para as gerações que estão vindo, né, essas codificações de gerações X, Y, Z, W, eu acho que já vão ter que até reinventar um alfabeto. Porque eu estou vendo uma geração tão fragilizada, uma geração que tudo é emocional, uma geração que não consegue perceber as coisas espirituais, uma geração que tem pouca experiência para narrar com Deus. Deus agiu na minha vida, o reino está na minha vida, o Senhor falou comigo. Irmão, você crê que Deus está vivo? Sim ou não? Sim ou não? Você crê?
Você crê que ele fala, sim ou não? Agora, você conhece a voz do Supremo Pastor de Ovelhas? Silêncio geral. É aí que eu quero chegar. Há uma geração que não tem mais intimidade com Deus. Há uma geração que não consegue mais entender as coisas do reino. Há uma geração que está descredenciando aquilo que deveria ser forma de viver. Estão tentando relativizar os absolutos de Deus. E vai entrando uma teologia liberal, onde se pode tudo, se vale tudo, importa o que eu sinto. Eu vou compor uma música agora. Aí a música não tem nada a ver com Deus, mas a história daquele homem que fez a música narra que ele estava no momento disso, daquilo. A experiência agora está sobrepondo a palavra. Aí você começa a perceber que é uma geração fragilizada. E Jesus fala: quem eu vou comparar essa geração? É o estrago numa geração até religiosa, mas numa geração que não tem mais a sensibilidade para perceber, para com sabedoria se posicionar. Uma geração que não sabe tomar decisão, porque não conhece o caminho, porque não tem intimidade com Deus. Porque quando o Espírito demonstra o caminho, você caminha firme e seguro. Quando tem insegurança, não ande. A coluna não andou, a nuvem não andou, permaneça parado. Quando há convicção espiritual, marche, que o Senhor vai te dar a vitória. Há homens e mulheres que estão tendo comportamentos um tanto quanto de crianças. Esse comportamento dessas crianças são comportamentos que eles conhecem ritos, festividades, mas não conhecem os valores do reino. Eles se envolvem no religue. Eles trabalham voluntariamente. Alguns dão aula na EBD, outros cantam em corais. Outros têm funções vitais, mas me parece que os valores do reino ainda não estão sedimentados em suas vidas. Porque o texto fala assim: são semelhantes a crianças que nós cantamos festividades, vocês não se alegraram. Às vezes eu vejo alguns cânticos assim, irmãos, que eu fico quieto ali orando e falando assim com Deus: Senhor, que não seja minha boca cantando, mas que seja minha alma te adorando. Como eu preciso disso, Deus. Às vezes há cânticos que parece que o céu está baixinho. Há uma manifestação gloriosa do Senhor, mas tem gente no celular vendo WhatsApp. Mas tem gente no celular vendo Instagram. Às vezes há uma manifestação, o próprio Deus derramando a sua glória e querendo gerar intimidade, valores do reino, nos amadurecer, mas a nossa insensibilidade não nos permite mais termos alegria. Alegrei-me, como disseram, vamos? A alegria de estar aqui, irmãos. Irmãos, eu fico um tempinho fora aqui da igreja, quando eu chego aqui, mas me dá uma alegria, eu começo a chorar. Primeiro pela saudade do amor. Eu sinto falta. Amor a gente vive. Mas a alegria. Aí toca um cântico, às vezes eu tenho vontade de me jogar no chão. E falar assim: Senhor, que coisa linda é isso.
Eu estou em casa, às vezes, adorando, falando com Deus. Eu falo assim, Deus, eu fico me imaginando a eternidade todinha cantando esse cântico sem parar. E não vou me cansar. Deus, eu falo disso. Sabe? Eu não sei, hoje eu estou pegando menos trânsito. Irmãos, quando eu vou para lugar que eu pego muito trânsito, irmão, eu boto som assim bem alto, de adoração. Vidro fechado, ar ligado. Ainda bem que o povo de fora não está vendo, senão fala, esse cara é doido. Irmãos, eu começo a falar, Deus, eu choro, eu dou um sorriso, eu mando beijo para o céu. E falo, Deus, a tua presença é tão gostosa, é tão gloriosa, é tão bom viver na tua presença, mais vale um dia em teus atos do que em outra parte mil. Às vezes eu falo assim, Deus, eu estou com saudade de alguma coisa. Deus sabe aquele tempo que eu estava falando assim, que o céu estava baixinho? Eu estou com saudade desse tempo. Eu estou com saudade daquele, sabe, Deus, daquele negócio assim, daquele chamego, do carinho. Estou com a saudade, Deus. João Batista falava que ele era o discípulo amado, que ele mesmo reclinava a cabeça no peito do mestre. Eu não vou usar dizer que eu sou discípulo amado, coisa nenhuma. Mas às vezes, Deus, deixa eu botar a cabeça aí no teu peito. E na intimidade perceber que os batimentos são do Senhor. Eu gosto de fazer reflexões sempre com musicalidade. Eu gosto de me derramar na presença do Senhor. Porque aquilo me alegra. Há cânticos. Quando a gente canta, te louvarei, não importam as circunstâncias. Há momentos tão difíceis que dá um nó na garganta para a gente cantar isso. Mas quando a gente começa a cantar, vem uma alegria indizível. Vem algo do céu para nós. E é uma geração que não se sensibiliza mais quando um pecador se arrepende, que é uma festa no céu. Há uma geração que não tem mais sensibilidade para entender que Deus está presente, manifestando glória, poder. Deus está presente para curar, para transformar, para libertar. Que aqui é um lugar que a gente precisa ter reverência, invocar a glória, a presença dEle e com intimidade com Ele falar, Deus, que alegria. Mas há uma geração também que gerou uma insensibilidade tão grande, que às vezes há hora de prantear. Domingo passado foi um dia que eu acordei, falei para minha família assim, vamos para a igreja. E eu fiquei em casa e chorei copiosamente. Chorei muito. Até segunda-feira, quando eu tive que fazer um sepultamento, eu ainda chorei muito. Há momentos, irmãos, que a gente tem que chorar com o nosso pecado, chorar com coisas que não têm a ver com Deus, chorar pelos erros que cometemos. Mas parece que passa o dia, a gente vai dormir e não há sequer um pedido de perdão. Deus, hoje eu olhei para onde eu não devia. Deus, eu falei o que eu não devia. Deus, hoje eu pratiquei umas coisas horrorosas. Oh Pai, eu estou chorando, pedindo perdão, Senhor. Vai se transformando numa coisa normal. A gente está banalizando o pecado. Eu não quero isso para a minha vida, irmãos. Eu não quero vir aqui à frente e teatralizar. Eu preciso vir aqui à frente e tentar levar Deus a sério. Eu peço ao Senhor, toda vez que eu venho aqui, eu estou com minha mão suando. Eu tenho anos.
Mas eu vejo um peso de trazer a palavra, a responsabilidade, porque não é a minha palavra que tem poder, o que tem poder é a palavra dele, o que tem poder é a glória dele, e a responsabilidade me leva sempre, eu transpiro de uma maneira diferente. Eu falo assim: Senhor, não me torne insensível, não. Você lembra a última vez que você chorou copiosamente na presença do Senhor? Chorou, rasgou o teu coração. Você lembra a última vez que você se alegrou tanto com o Pai? Você lembra aquele momento que aquelas coisas que é para sorrir, você se alegra. As coisas para chorar, você chora. Porque essa geração perdida, essa geração da crítica pela crítica, essa geração que não tem sabedoria para compreender as obras que Deus está fazendo, é uma geração que já não chora mais, é uma geração que não se alegra mais, é uma geração que ficou completamente insensível as coisas de Deus e o mover de Deus. Quero concluir dizendo: a quem você se compara? Você é semelhante a que ou a quem? Você. Você olha no espelho e faz um solilóquio. Você sabe o que é um solilóquio? Solilóquio é você conversar com você mesmo. Solilóquio é como o salmista falou: porque estás abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Ele está conversando com ele mesmo. Se olha no espelho hoje e fala assim, ó: quem é você? Você é comparado a quem? A quem você pode se comparar? A quem você tem semelhança? Eu queria que toda igreja hoje se olhasse no espelho e falasse assim: eu estou igualzinho ao meu Pai. As coisas que fazem meu Pai chorar, eu choro, porque eu não posso me alegrar com aquilo que faz Deus chorar. Eu quero me alegrar com aquilo que alegra o coração do Pai. E essa está sendo uma batalha. Eu falo: Deus, alegra o teu coração. Tem que alegrar o meu Pai. Me faz chorar. É porque afeta o teu coração. Quando eu erro, eu começo a falar assim com Deus: Deus, o pior não é a consequência do que eu fiz. O pior é o que eu estou gerando no teu coração com o meu comportamento. O pior não é a consequência do que eu fiz, eu vou ter que encarar isso, Pai. Mas o pior é eu ter feito isso com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. O Senhor não merecia isso, Pai, e eu fiz. Me dá uma dor, me dá um desespero. Eu falo: Pai, eu não tinha direito de fazer isso com o Senhor. Eu não podia fazer isso, Pai. Às vezes, a geração insensível, ela está mais preocupada com as consequências do que ter errado e afetado o próprio Deus. Aí eu falo: Senhor, eu sou comparado a quê? O que as pessoas veem quando me olham? Tira a minha insensibilidade hoje, Pai. Me ajuda a chorar quando eu tiver que chorar. Me ajuda a me alegrar quando aquilo alegra o teu coração.
Porque o que vai alegrar o meu e o teu coração são os valores do reino. O que vai gerar tristeza é quando os valores do reino estão sendo jogados fora. E era o que aquela geração não tinha sabedoria para entender. Queria te convidar a reclinar a tua cabeça. Fale com Deus agora, Senhor. Há quanto tempo eu não choro, não me derramo na tua presença? Há quanto tempo, Pai, eu me tornei insensível pela falta de sabedoria, olhando as obras, os feitos do Senhor. Eu me acostumei, Deus, talvez com a tua presença, eu me acostumei com a religiosidade, mas tira de mim, Deus, nessa noite a insensibilidade. Toda igreja vai estar orando. Fala para Deus agora, Deus, que os valores do teu reino estejam dentro de mim. Eu quero sair daqui, Deus, me alegrando com as coisas que te alegram. Eu quero sair daqui, Deus, chorando com aquilo que afeta o teu coração, Pai. Me dê a sensibilidade. Eu não posso estar focado em trabalho, ganhar dinheiro, em prosperar, fazer os negócios andarem. Eu tenho que me derramar, chorar quando tem coisas que te afetam, Pai. Eu tenho que me alegrar com aquilo que... Porque senão os valores do reino não estarão implantados. Fala para Deus, Deus, a quem o Senhor está me comparando? Eu sou semelhante a quê, Pai? A quem o Senhor está me comparando? Todos estão orando. Eu queria agora, em nome de Jesus, só fazer uma pergunta para você. Nessa noite você está falando assim, Pai, esse sermão, essa palavra veio para mim. Eu quero ter mais sensibilidade, eu quero chorar diante do Senhor, eu quero me alegrar com as tuas coisas. Eu só não quero me tornar insensível às coisas do teu reino. Porque João Batista veio anunciando, arrependei-vos que é chegado o reino. O próprio Jesus veio para implantar o reino. Pai, eu quero nessa noite sair daqui dizendo com sabedoria, teu Espírito vai me dar sabedoria, mas eu quero sair daqui dizendo, a partir de agora, Pai, a minha sensibilidade vai ser diferente, porque o teu reino vai ser implantado na minha vida de tal forma, que quando for para te agradar, eu vou me alegrar. Quando te afetar, eu vou chorar. Porque o teu Espírito habita em mim, teu reino está implantado dentro de mim. E são esses valores que vão estar sedimentados. Quantos nessa noite querem orar com esse pastor, dizendo, pastor, eu preciso disso na minha vida? Glória a Deus, faz um sinal assim, pode. Isso, muita gente, glória a Deus. Há mais alguém dizendo assim, eu quero. São esses valores do reino, sabedoria, eu quero olhar para as obras, para as coisas de Deus, eu preciso ter intimidade, eu preciso sair dessa superficialidade, eu preciso sair da minha religiosidade, eu não quero estar na capa da religiosidade, mas quero com sabedoria estar na capa da intimidade. Quantos mais querem? Faz um sinal assim, quero orar pela sua vida, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Pai. Nós entregamos a vida dos meus irmãos em tuas mãos e suplicamos, ó Deus, que eles tenham sabedoria, conforme os valores do reino implantado dentro de cada um deles. Deus, tira toda a frieza, toda a apatia, toda a incredulidade, toda a desconfiança. Gere neles uma fé inabalável no Senhor. Que eles saiam agora, Pai, cheios de sabedoria, testificando das tuas obras, e que eles possam, Deus, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, de tal forma, Deus, que o teu reino dentro deles vai gerar a que eles possam comparar
e olharem as suas vidas e enxergarem a Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, pois nós fomos criados para o Teu louvor e queremos ter uma vida diferente contigo, onde não nos falte sabedoria para termos a sensibilidade de entendermos o que vem e o que não vem do Senhor. Tira de nós qualquer coisa que possa nos inserir numa roda de escarnecedor. Que bem-aventurado é o homem que não se assenta, não se detém, não vai ficar em roda. Esse é como árvore plantada junto a ribeiro, e tudo quanto faz prosperará. Nos ajuda nessa empreitada, é o que nós te suplicamos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém.